E sendo assim, já que vamos celebrar hoje uma conquista tão especial por parte de alguns irmãos da Igreja, eu preparei uma reflexão que se baseia em Gálatas no capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos 10 a 17. Então os irmãos vão me acompanhar nessa reflexão, diferente do que eu faço todos os domingos. Eu não vou expor versículo por versículo, não vai dar tempo de expor versículo por versículo, muito menos palavra por palavra. Como eu faço aos domingos, nós estamos acostumados a isso já há vários anos, mas hoje eu não vou fazer assim, não vou explicar palavra por palavra, até porque isso ia demorar mais ou menos um mês para fazer isso aqui. Então nós vamos fazer a leitura dos versículos 10 a 17, e eu vou tecer algumas considerações gerais acerca desse trecho da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos 10 a 17. A palavra de Deus diz assim: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvisteis qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, quero convidar vocês, nesta noite, ao longo dos próximos minutos, eu quero convidar vocês a caminharem juntos comigo ao longo desse texto numa trajetória rápida, numa trajetória breve, caminharem juntos comigo e descobrirem juntos comigo nesse trecho que acabamos de ler, algumas verdades relativas ao mensageiro de Deus. O que nós podemos falar à luz da Escritura e mais especificamente à luz desses versículos que acabamos de ler acerca do mensageiro de Deus? É importante detectarmos isso. É importante sabermos o que pensar acerca do mensageiro de Deus. Por quê? Por razões muito óbvias. Hoje em dia nós encontramos muita gente se apresentando como mensageiro de Deus. Nós ligamos a televisão e temos lá um arauto do céu, gritando, esperneando, falando as suas ideias e dizendo que é um mensageiro de Deus. Nós visitamos os sites na internet, as mídias sociais e ali também nós encontramos várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas, dizendo que são mensageiros de Deus. Nunca na história humana tivemos tantos mensageiros de Deus, proclamando aos berros, por Évora, que são arautos do céu. Quando nós olhamos para a Escritura, ela, luz que é, ela nos ajuda a avaliar essas coisas. Quem são os mensageiros de Deus? Quais são os seus traços? O que devemos pensar acerca deles? Como podemos avaliá-los? Como podemos olhar para eles e dizer com segurança realmente este homem é um mensageiro de Deus? É importante sabermos isso para que não sejamos enganados, para que não sejamos levados por falsos mestres que a cada dia se multiplicam mais, a cada dia se multiplicam. Mas temos que estar atentos para essas coisas e esse texto nos ajuda. Esse texto vai mostrar para nós, esse texto mostra para nós verdades acerca do mensageiro de Deus. E olhando então para o texto, os irmãos vão caminhar comigo, como eu disse no começo. Os irmãos vão olhar o texto juntas comigo, nós podemos extrair verdades. 3 verdades sobre esses homens, sobre os mensageiros de Deus. E a primeira delas pode ser extraída do versículo 10. Se os irmãos olharem o versículo 10, automaticamente, sem esforço nenhum, sem que seja necessária muita reflexão, os irmãos com toda facilidade vão descobrir a primeira verdade que emana do texto acerca do mensageiro de Deus. O versículo 10 diz assim: Porventura, procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Fica muito clara aqui a primeira verdade acerca do mensageiro de Deus. A primeira verdade cristalina. Como a água é a seguinte, o mensageiro de Deus não procura agradar a homens. Isso não significa que ele é alguém antipático, sempre de cara feia, brigando com todo mundo. Não, pelo contrário, ele é um amigo, ele é dócil, ele é fiel,
Ele tem palavras de conforto. Ele estende a destra da amizade. Aos seus irmãos, ele é um instrumento de Deus para o consolo das pessoas que sofrem. Ele é uma figura querida das pessoas ao redor, que admiram a sua conduta, percebem que ele é um homem de moral ilibada. Sabem disso e o respeitam, mas ninguém gosta dele porque ele mexe na verdade, adultera a verdade para agradar as pessoas. Não, ele não faz isso. Ele não mistura mentiras à verdade, para que os outros ouçam e o aplaudam. Ele não detecta o que o seu auditório quer escutar para então sacrificar a verdade e falar o que o seu auditório quer ouvir. Ele não faz isso. Ele não adultera o leite santo de Deus. Na antiguidade, um dos grandes teólogos do passado, Irineu de Leão, viveu no século II. Ele usava muitas figuras, muitas comparações, ele fazia muitas ilustrações, ele usava nos seus ensinos. E na sua obra maior, chamada Contra as Heresias, uma obra vasta, ele diz que a verdade de Deus é como leite, um leite puro, mas os falsos mestres colocam gesso no leite de Deus. E os incautos que não conhecem o gosto da verdade, eles bebem esse leite contaminado com gesso, e acreditam que estão bebendo leite puro de Deus. E ele diz: o pregador da verdade não faz isso, o pregador da verdade não coloca gesso no leite de Deus, e muito menos faz isso para agradar as pessoas. Nós vivemos dias em que homens que se apresentam como mensageiros de Deus estão afirmando coisas cujo único propósito, irmãos, é conquistar o aplauso dos homens e a aprovação das pessoas. Eu vou ler para os irmãos uma declaração de um líder que se diz cristão. Eu vou ler a declaração dele acerca das demais religiões que há no mundo. O cristianismo afirma o seguinte: só há um caminho para os céus, só, e esse caminho é Jesus Cristo. O cristianismo é uma fé marcada pela exclusividade. Ou seja, diz o seguinte: se você não for um cristão, se você não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus que veio a este mundo e deu a sua vida pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para sempre. Se você não crê no Cristo de Deus, você está perdido. Não importa a sua sinceridade, não importa a beleza e a pompa da sua religião. Não importa. Somente pela fé em Jesus Cristo você pode ser salvo. Essa mensagem desagrada os homens. A grande maioria das pessoas odeia essa mensagem, porque diz que ela é discriminatória. Agora, vejam o que um líder que se diz cristão afirmou. Diz o seguinte: todas as religiões são verdadeiras. Isso é um líder mundial do cristianismo. Todas as religiões são verdadeiras, porque elas são verdadeiras nos corações de todos aqueles que acreditam nelas. Não é lindo isso? Não dá vontade de chorar? Eu sinto muita vontade de chorar quando leio isso. Não é lindo? Quando o mundo ouve isso, o que o mundo faz? O mundo se levanta e aplaude. Eis um homem de Deus. Ele prossegue: que outro tipo de religião existe? Realmente, no passado a igreja considerava muitas coisas como pecado que hoje já não são julgadas dessa forma, como se fosse a igreja que determina o que é pecado e o que não é. Como um pai amoroso, Deus nunca condena seus filhos. Filhos, leia-se toda a humanidade. Nossa igreja é grande o suficiente para heterossexuais e homossexuais, para aqueles que são pró-vida e aqueles que são pró-escolha, referente ao aborto aqui para os conservadores e liberais. Até mesmo os comunistas são bem-vindos e se juntaram a nós. Não sei por que ele fala até mesmo os comunistas, parece que eles são piores. Até mesmo os comunistas. Parece que ele tem um certo preconceito. Como dizem por aí, com os comunistas. Todos nós, todos esses grupos, amando e adorando o mesmo Deus. Quando o mundo escuta isso, o que o mundo faz? Eis aí um homem, almas. Esse é o homem de Deus. Sabe o que é isso? Este homem é um homem que está tentando agradar pessoas. Ele não é um servo de Cristo. Ele está tentando agradar pessoas. Não sei sobre o caráter desse homem, não sei sobre seu comportamento moral, mas o que sei é que ele não é um servo de Cristo. Quem disse isso? Quem disse essas palavras foi o famoso Papa Francisco, o líder mundial cristão. Ele afirma isso. Esse homem não é um servo de Cristo, esse homem quer agradar a homens e consegue e está conseguindo, e com isso ele mostra que não é um servo de Cristo verdadeiro. Há um outro líder, esse evangélico, também não sei do seu caráter, da sua conduta, da sua moral, não me interessam essas coisas. Eu estou olhando aqui para o pensamento dessas pessoas. E vejam como o pensamento dessas pessoas, líderes cristãos ou que se dizem cristãos, tentam agradar a homens. Este homem é um grande líder,
cristão, pastor muito conhecido. O nome dele é Caio Fábio de Araújo. Filho, ele disse o seguinte: alguém perguntou para ele se um jovem que é sexualmente ativo com sua namorada, se ele tem relações sexuais com a sua namorada, se isso é pecado. Essa foi a pergunta que o jovem fez para ele e ele respondeu o seguinte, aspas, é uma presunção. Alguém chegar para outro ser humano e dizer que ele está em pecado porque ele e uma menina que se amam fazem sexo. Você não pode dizer isso. E o mundo, especialmente os jovens, unidos, dão as mãos e dizem amém. Que pastor legal. Esse pastor eu quero para mim. E ele diz, prossegue, eu não posso chegar aqui só porque falta a oficialização de um relacionamento, dizer que a ausência de tais coisas, essas coisas são as formalidades do casamento, certidões e todos os processos todos que estão envolvidos aí na composição do vínculo matrimonial, com a Bíblia em si, as formalidades todas. Ele fala, eu não posso dizer que a ausência disso torna pecado o relacionamento sincero entre um homem e uma mulher. Então, na visão desse homem, esse jovem tinha 20 anos e a sua namorada 18 anos. Ele diz, se vocês se gostam. Nem estou falando de amor, ele diz, estou nem falando de amor, porque talvez vocês não tenham condições de avaliar o que é amor, mas se vocês se gostam e a sinceridade então, não posso dizer que há pecado nesse relacionamento. Eu lhes garanto que esse casal é bem sincero naquilo que estão fazendo. Muito sinceros. É um casal que faz o que faz, de todo o coração. Não duvidem disso. Não há hipocrisia nenhuma no relacionamento imoral deles. É um relacionamento imoral, bastante sincero, de todo o coração. Eles realmente são autênticos quando praticam essas coisas. E isso, a Bíblia diz claramente, que é fornicação e pecado. Mas essa mensagem não agrada a homens. Essa mensagem é reprovada por homens, e por causa disso então ela é mudada aqui. Alguém altera essa mensagem. Para quê? Para agradar a homens. E Paulo diz, se eu quiser agradar a homens, eu não posso ser servo de Cristo. Há um outro pastor, esse é Batista. Os batistas estão me assustando ultimamente. E ele é muito conhecido. Também. Mais uma vez, eu não sei da sua conduta moral, não é disso que estou falando aqui, não é do caráter dessas pessoas que estou falando. Não estou falando sobre a conduta moral dessas pessoas, nada disso. Estou apontando a mensagem dessas pessoas. E este outro pastor que eu menciono aqui é o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista da Água Branca. Ele disse numa pregação que não pertence ao Evangelho, note bem, não pertence ao Evangelho, afirmar que o homem é pecador e que precisa de arrependimento e fé em Cristo para ser salvo. Vocês estão assustados? Vocês não viram nada. Eu vou prosseguir. Aliás, eu vou repetir porque alguns estão duvidando do que eu li agora. Mas o que eu li é o que ele falou. Ele afirma que não pertence ao Evangelho afirmar que o homem é pecador e que precisa de arrependimento e fé em Cristo para ser salvo. Se você for evangelizar alguém, você não deve dizer isso, não. Diga isso, porque isso não compõe o Evangelho. Você não pode dizer, olha, você é um pecador, você precisa de arrependimento, você tem que crer em Cristo, isso não é o Evangelho. É isso que ele disse, com todas as letras. E prossegue. Em vez disso, o Evangelho afirma que as boas novas consistem em dizer que todos os homens já estão perdoados. Todos. Que o Espírito Santo habita em todos. Que não há condenação para mais ninguém. Que todos são justificados. E que Deus capacita todos a viver conforme a sua vontade. Ele diz nesse mesmo sermão que as bênçãos elencadas na carta aos Romanos, justificação, habitação, santificação, eleição, todas essas coisas, essas bênçãos dadas aos cristãos, elencadas na carta aos Romanos, todas elas não pertencem aos cristãos, pertencem a toda a humanidade, todos os homens. Você não pode ler a carta aos Romanos como uma carta dirigida a crentes, é uma carta dirigida ao ser humano, ao homem, de qualquer religião, qualquer crença mesmo, que não creia em nada. A carta é dirigida a eles, dizendo vocês todos são justificados, vocês todos são santificados, vocês todos são eleitos, o Espírito Santo habita em todos vocês, vocês todos são herdeiros dos céus. Alguém pode dizer, mas por que um homem diz isso? Como alguém pode afirmar essas coisas? Eu dei 3 exemplos aqui. Como alguém pode afirmar coisas tão distantes do cristianismo e se apresentarem como homens de Deus? É muito simples. A resposta é simples. Esses homens querem agradar a
homens, e com palavras doces, com palavras que atraem as pessoas, com palavras que deixam as pessoas admiradas, com palavras que criam fãs, eles enganam os homens com um falso evangelho, com uma falsa mensagem. Quando o apóstolo Paulo diz: se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esses homens que eu li agora, há pouco aqui, esses homens, de acordo com os padrões que o apóstolo Paulo estabelece em sua palavra, não são servos de Cristo. Não são. O servo de Cristo não quer agradar a homens. Ele diz a verdade em amor mesmo, sabendo que essa verdade ferirá pessoas, mesmo sabendo que essa verdade vai incomodar multidões, mesmo sabendo que ele será perseguido e odiado, ele continua dizendo a verdade até o fim. Mas o nosso texto continua. E eu, sempre demorado, não saí do primeiro versículo do texto, mas eu vou correr mais agora. Há uma segunda verdade nos versículos 11 e 12. Os irmãos estão acostumados. Já comigo, eles já sabem que eu não tenho jeito, eu sou incorrigível. Sou incorrigível, não tem jeito. Mas temos a segunda verdade. E a segunda verdade, ela está baseada nos versículos 11 e 12. Vejam o que diz o versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Este trecho geralmente é usado para mostrar o verdadeiro apóstolo. Há muitos apóstolos hoje em dia. Os apóstolos que há hoje em dia, todos são falsos. Todos. Não tenha medo deles. Não se assuste com eles. Todos. Eles são mentirosos. Todos eles são enganadores. Todos, sem exceção. Não tenha medo dos apóstolos de hoje. Não tenha medo de afirmar essas coisas, e não tenha medo de jogar na lata do lixo qualquer sermão e qualquer palavra que saia da boca dessa gente. São apóstolos falsos, são apóstolos mentirosos, são servos do diabo. Não tenha medo deles. Não acolha nenhuma das suas afirmações. Não acredite em nada do que eles dizem. Não tenha medo das suas ameaças. São falsos mestres. Não tenha receio dessas pessoas. Por quê? Porque uma das marcas do apostolado era o fato de não receber o evangelho de homem nenhum. Essa é uma das marcas do apostolado verdadeiro. O apóstolo Paulo fala a ninguém me evangelizou. Nunca. Eu nunca fui evangelizado por ninguém. Diferente dos galateus. Os galateus, a quem ele escreve, tinham sido evangelizados. Ele fala: eu não. Eu sou um apóstolo. Eu não recebi o conhecimento do evangelho da parte de homens. Eu não. O próprio Senhor Jesus Cristo o revelou a mim. O próprio Senhor Jesus Cristo se manifestou a mim e falou comigo. E com isso o apóstolo Paulo estava dizendo aos Gálatas que ele era um apóstolo de verdade, porque o seu apostolado estava sendo questionado na galáxia, como foi questionado posteriormente em Corinto também. E ele então prova que ele é um apóstolo de verdade, dizendo: eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que apareceu para mim. O próprio Senhor ressurreto apareceu para mim, eu o vi ressurreto. E ele manifestou para mim essa mensagem. Eu não recebi de outras pessoas. Vocês receberam de homens. Vocês receberam de mim. Vocês receberam de evangelistas. Mas eu não. Eu sou um apóstolo de verdade. Então, os apóstolos de hoje, irmãos, são todos falsos já por causa disso. Porque eles ouviram o evangelho de alguém. E isso descaracteriza totalmente a ideia de apostolado. Mas o que eu quero frisar aqui não é tanto a questão da autenticidade do apostolado de Paulo. O que eu quero frisar aqui é o seguinte: é a segunda verdade acerca do mensageiro de Deus. E a segunda verdade sobre o mensageiro de Deus é a seguinte: o mensageiro de Deus não anuncia algo criado por homens. A primeira verdade que eu mencionei foi: o mensageiro de Deus não procura agradar a homens. E a segunda verdade é: o mensageiro de Deus não anuncia algo criado pelos homens. A mensagem que o mensageiro de Deus anuncia, a mensagem que ele proclama, ele não inventou. Irmão, só existem dois tipos de religião no mundo: a religião revelada e a religião inventada. Só uma é revelada, uma. Todas as demais são inventadas. E a religião verdadeira só pode ser aquela que é revelada e nunca aquela que é inventada. E o servo de Deus, quando ele proclama alguma coisa, ele não proclama coisas que foram inventadas. Ele proclama coisas que foram reveladas. Quando nós assistimos aos falsos mestres,
Nós percebemos saindo da boca deles coisas que foram inventadas. O tempo todo coisas que foram inventadas. A cada semana inventando coisas novas. Esta semana é a semana da corrente, da prosperidade. Novidade que sai aí nas propagandas dessas igrejas. Então, mais uma invenção. Mentiras. Mentiras. São invenções. Coisas inventadas. A palavra de Deus, a mensagem de Deus não é inventada por homens, ela é revelada. Há várias coisas que são inventadas e que vemos por aí. Nós vimos no catolicismo a Imaculada Conceição de Maria. Isso é revelado? Não. Isso é inventado. Não precisa dar crédito a isso. A oração e a missa pelos mortos. Isso é revelado? Onde? Isso é inventado. Nós não precisamos fazer essas coisas nem ter medo dessas coisas nem obedecer a essas coisas. A intercessão dos santos. Isso é revelado? Isso é inventado. Não precisamos fazer essas coisas. Canonização de cristãos mortos. Isso é revelado? Isso é inventado. Não temos que crer nisso, não temos que temer essas coisas, podemos chutar tudo isso fora. Cultos ou semanas de libertação. Ah, como o povo gosta disso. Semana da libertação. Isso é revelado? Isso é inventado. Jogue isso no lixo. Isso não presta. É inventado. São coisas de homens, invenções de homens. Correntes de oração. Isso é revelado? Isso é inventado. Quebras de maldições. Isso é revelado? Isso é inventado. Rituais de prosperidade. Isso é revelado? Isso é inventado. Jogue no lixo. Doutrina da reencarnação. Isso é revelado? É inventado. Consulta dos mortos. Isso é revelado? Isso é inventado. Dá para fazer até um corinho, hein? Pode dividir a congregação. É revelado? Não, meu irmão. Fazer um corinho meio pentecostal. Aqui, não dá para fazer. É revelado? Não, é inventado. Fazer um corinho. Aqui. Mas é importante que esse seja o nosso critério. Ouvimos algo. Primeira pergunta. É revelado? Ah, Deus me revelou. Sai e chama. A rota prende esse bandido. Isso é revelado? É inventado. Lixo. Isso é revelado na palavra de Deus? É inventado. Lixo. Não tenha medo dessas coisas. Mesmo porque a criatividade humana no campo da religiosidade é assustadora. Os irmãos já ouviram falar de São Guineforte? Já ouviram falar? Um santo muito adorado na França no século XII até o século XIX. Santo maravilhoso. São Guineforte. Guineforte, eu não sei como falo, ficou com o meu sotaque francês aí. São Guineforte. Sabe quem foi São Guineforte? Foi um cachorro, um vira-lata. E peregrinações eram feitas ao túmulo de São Guineforte, adorando São Guineforte, um cachorro. Restos mortais de um cachorro. A carniça de um cachorro sendo adorada ali por causa da invenção de homens. Diziam que aquele cachorro em vida salvou uma criança. Então ele foi santificado e agora ele curava todas as crianças. Então as mães com filhos doentes levavam as crianças doentes até o túmulo do São Canino, um santo. Canino, um santo daquele, muita cachorrada, mas levavam lá assim, mesmo por obter as bênçãos de São Guilherme de Forte. Sabe quantos séculos isso? Do século XII ao XIX, 700 anos de peregrinação, adorando a carniça de um cachorro virar. Por quê? Porque é inventado, não é revelado. E a obtusidade, a tolice, a estupidez do incrédulo chega a tal ponto que ele é capaz de fazer isso, mesmo sabendo que lá está enterrado um cachorro. Ele vai lá e adora porque ele é propenso a adorar e a seguir coisas inventadas. Os falsos mestres sabem disso. Os falsos mestres sabem que o homem incrédulo, na sua obtusidade, na sua ignorância, na sua cegueira, segue coisas inventadas. Então ele inventa a cada dia uma coisa nova, sempre inventando para manter a sua igreja cheia. Mas o homem de Deus não é assim. O homem de Deus não anuncia algo criado pelos homens. Ele anuncia o evangelho que foi revelado dos céus. Paulo diz: o evangelho que eu prego não foi me anunciado por homens. Eu o recebi por revelação. Deus o revelou a mim. É isso que eu proclamo. Não proclamo a mensagem humana, enfeitada, criada na mente humana, engendrada no cérebro humano. Não, eu anuncio a mensagem santa que parte do coração de Deus e é capaz de transformar milagrosamente a vida de pecadores perdidos em santos perdoados. É isso que eu faço. Esse é o mensageiro de Deus. Ele não inventa, ele proclama a verdade. E por último, quando nós olhamos
Os versículos 13 a 17, nós encontramos a terceira verdade sobre o mensageiro do céu. Dizem os versículos 13 a 17. Porque ouvisteis qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui: aí na galáxia vocês estão sendo ensinados a seguir a lei de Moisés, não é? Há falsos mestres aí nas igrejas da galáxia, falsos mestres ensinando vocês que vocês devem seguir a lei, devem se circuncidar, guardar dias e observar todas as leis de Moisés, não é isso? Eu tenho algo a dizer para vocês, meus queridos aí da galáxia. Eu já fiz isso, mas eu não fiz como os falsos mestres que estão aí fazem, não. Eles estão só engatinhando no que eu fiz. Eu corri como atleta nessa estrada, enquanto eles engatinham nisso. Aí que eles dizem guardar a lei, eu corri como atleta. Eu sei o que é guardar a lei. Eu guardei a lei e ninguém me superou na minha época. Eu superei os da minha idade na guarda da lei. Eu fui acima disso. Esses homens acham que guardam a lei? Piada. Eu guardei a lei. Eu fui o mestre da lei. Esses homens aí, eles dizem que guardam a lei e são amiguinhos de vocês. Eu não. Eu guardei a lei de tal forma, e com tanto rigor que eu era inimigo dos cristãos. Eu sim, guardei a lei. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que a lei não servia para nada em termos de salvação, e eu considerei todo aquele meu zelo como esterco, que jamais poderia me trazer o perdão dos meus pecados. Eu sei o que estou falando quando eu digo para vocês que vocês estão no caminho errado. Eu sei o que estou dizendo quando eu digo para vocês que a lei não salva, porque eu já aguardei muito mais do que esses mestres falsos que enganam vocês, muito mais, e não conquistei a salvação por meio disso. Eu sei o que estou falando. E ele prossegue dizendo, ele chega então no ponto que nós queremos destacar mais aqui, que diz, quando porém ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, e o texto prossegue dizendo que ele não subiu a Jerusalém, para provar com isso que ele não recebeu o evangelho de ninguém, mas ele foi para as regiões da Arábia, não sabemos onde ele ficou nesse período e depois voltou para Damasco, onde sabemos que ele permaneceu até que veio a perseguição e teve que ir embora. Mas eu quero destacar aqui para os irmãos do versículo 15, quando, porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aqui eu sei que é um versículo bastante calvinista. Os armenianos não gostam do versículo, mas ele está aqui, não tenho que fazer, não tem jeito. O versículo diz isso, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. O versículo diz isso, mas o que eu quero destacar nesse versículo não é a questão. O debate calvinismo-armenianismo, estou até meio cansado desses debates, mas o que eu quero destacar é o seguinte: o mensageiro de Deus não recebe a real capacitação dos homens. E vocês vão dizer para mim, mas pastor, falar isso justamente no dia em que um grupo de jovens passou 4 anos recebendo capacitação de homens, não é um balde de água fria? O que vocês acham? Talvez, mas eu tenho que dizer isso, e vou repetir o que eu disse. O mensageiro de Deus não recebe a real capacitação de homens. O apóstolo Paulo diz quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Então eu passei a pregar o que Paulo recebeu antes de tudo, o que Paulo recebeu que estava acima de qualquer eventual treinamento na escola de pregadores da Igreja Batista Redenção, o que Paulo recebeu que estava acima de qualquer diploma de PhD em teologia, o que o apóstolo Paulo recebeu que estava acima de qualquer formação. O apóstolo Paulo recebeu um chamado. O apóstolo Paulo recebeu um chamado para pertencer a Cristo e servi-lo, e aquele que o chamou pela sua graça e revelou o seu Filho nele, então também o capacitou para pregar a mensagem. E esse é o requisito essencial. Se os moços, os jovens que hoje recebem o diploma, que receberão daqui a pouco, não tiverem isso, a capacitação especial de Deus, o chamado de Deus para pertencerem a Cristo e a capacitação de Cristo para anunciar a mensagem, qualquer trabalho deles será um fracasso. Sem a graça de Deus, sem a capacitação de Deus, sem o chamado de Deus, sem a graça dele atuando através desses moços, qualquer coisa que fizerem será inútil, será vã.
Eu me lembro da minha primeira pregação. Primeira vez que eu preguei na minha vida. Eu contei isso para os alunos na escola de pregadores, na classe de hermenêutico que está lá registrado. A minha primeira pregação foi em 1984. Muitos de vocês não tinham nascido ainda. 1984. Foi numa cidade no Rio de Janeiro, cidade de Campos de Goytacazes. Eu estava com o famoso grupo Logos. Já ouviram falar do grupo Logos? Pois é, eu fiz uma viagem com eles por 6 semanas, eu tocava violão com eles. E numa manhã, o Paulo César, que era o líder do grupo, disse para mim: Marcos, amanhã você vai pregar numa igreja. E eu disse: não vou, porque eu não sei pregar, nunca preguei na minha vida. Terminei o meu primeiro ano agora, não tive hermenêutica, não sei dividir um sermão em 3 pontos, não sei fazer proposição, introdução, conclusão, aplicação. Não sei fazer nada disso, nunca tive essas coisas, não sei pregar, não tenho material, não tenho nenhuma Bíblia anotada aqui comigo, não tenho nada aqui comigo, não vou pregar. Ele disse: você vai. Ele disse: não vou. Vai. Eu sou seu chefe, eu não posso ir, deu um problema aqui nos aparelhos, eu tenho que cuidar disso e amanhã cedo você vai. Mas onde é? É numa igreja presbiteriana, aqui em Campos, e você vai pregar lá, amanhã cedo. Eu pensei comigo: bom, então vou tentar fazer alguma coisa. Eu estava hospedado numa casa de um médico, não tinha nenhum livro de teologia, só livro de medicina. E o que adiantaria eu ler aquilo? Eu não tinha nada, só uma Bíblia, sem anotação nenhuma, nada. Eu encontrei um texto e passei a noite pensando nesse texto. A pregação era domingo de manhã, e no dia seguinte, eu fui para essa igreja. E eu ia no caminho dizendo que, bom, estou no Rio de Janeiro e é domingo. Não vai ter ninguém na igreja. Os cariocas vão querer descansar. Só vão no culto da noite. E eu vou chegar lá, vai ter 3 ou 4 pessoas, eu faço uma reuniãozinha de oração, compartilho, canto 2 corinhos e tá. Eu aprendi isso com muitos professores. Quando eu chego, a igreja lotada, entupida de gente, eles pensaram que era o líder do Logos que ia pregar, então a igreja encheu. Não sabiam que era eu, o moleque, analfabeto teologicamente. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora aqui? Desesperado. Então o pastor foi à frente, depois do culto começado, e disse: hoje nós temos um pregador que veio de longe. Eu falava menos. Não diga isso, fala que eu sou seminarista, que eu não sei pregar, enfim. E ele me apresentou com toda pompa. Esses perseguidores não são muito formais. Ele me apresentou e eu fui lá como se eu fosse um grande pregador, desesperado, com muito medo. E eu clamava a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia em mim? Eu não sei falar, eu não sei falar, eu não sei falar. E eu preguei naquela manhã. Eu preguei naquela manhã sobre o leproso de Marcos 2, que disse ao Senhor: se queres bem, podes purificar-me. Jesus disse: se eu quero, fica limpo. E ele foi purificado naquela hora. Eu preguei sobre esse texto. Não tinha pontos, não tinha estudo exegético, não tinha exposição de vocábulos no grego, não tinha proposição com grandes verdades teológicas, nada disso, nada. Eu preguei, terminei e sentei. Quando eu me sentei, o pastor foi à frente, e ele disse assim em lágrimas, até deve estar chorando de tristeza, porque a tragédia é que foi isso aqui. Ele disse em lágrimas: irmãos, todos vocês sabem por que Deus mandou esse moço aqui hoje. Todos vocês sabem por que Deus trouxe um moço para falar essas coisas que hoje ouvimos aqui. Deus preparou esse jovem para falar isso para nós no momento certo. Nós tínhamos que ouvir isso, e vocês sabem muito bem por quê. E eu ali sentado sem entender nada, só eu não sabia por quê. E então ele disse: hoje, nesta igreja, nós temos que firmar um compromisso diferente diante dessa mensagem que ouvimos. O Senhor nos falou hoje o que precisávamos ouvir. E hoje é a hora de uma revolução, de uma consagração nesta igreja. E todos aqueles que querem firmar esse compromisso de consagração, de uma nova vida, de virarmos uma página na história desta igreja agora, eu peço que fiquem de pé e venham à frente, porque nós vamos orar juntos agora e essa igreja não será mais a mesma. E meus irmãos todos se levantaram, e todos em lágrimas ali se abraçando, e todos chorando juntos, e orando juntos, e eu não entendia nada naquele meio, não sabia o que estava acontecendo. E Deus, naquela manhã, fez uma coisa fantástica, extraordinária naquele meio, naquela igreja. E eu fui embora de lá. Eu nunca soube o que aconteceu. O Paulo César perguntou para mim:
Como é que foi? Eu falei não. Entendi nada. Mas sabem de uma coisa, irmãos? Eu confesso a vocês, eu nunca, mas em toda a minha vida preguei um sermão como aquele. Nunca. Mas, em toda a minha vida, de 1984 até 2017, eu nunca preguei um sermão tão poderoso como aquele. Nunca. Eu me formei. De novo, adquiri experiência, conhecimento, mas nunca mais preguei com tanto poder. Sabem o que Deus me ensinou com isso? Ele disse assim para mim: Marcos, você vai estudar e vai aprender, mas eu quero que você aprenda uma coisa acima de tudo. Sem mim, nada podes fazer. Eu vou te dar um sermão especial. Vai ser o primeiro e o último para você aprender que o poder vem de mim e não do seu preparo. E eu nunca mais preguei aquilo. De novo, e não tem nem gravado, não adianta procurar. O mensageiro da verdade não recebe a real capacitação de homens, é Deus quem o capacita, é Deus. Quem lhe dá poder é o Senhor que o chama, que incendeia suas palavras, e transforma suas palavras em fogo e em chama, que lavra e consome tudo, uma espada que entra, penetra os corações, os estraçalha, num leão que devora, que estraçalha, que pisoteia os corações dos homens. É o Senhor quem faz isso, não somos nós. Que Deus capacite esses irmãos, lhes dê poder no anúncio da mensagem. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por sua palavra. Santo Deus, obrigado porque ela nos humilha e nos coloca no nosso devido lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas com discernimento. Há tantos falsos mestres, tantas pessoas mentirosas. Que nós aprendamos, ó Deus, sempre que o verdadeiro servo do Senhor não procura agradar a homens. Não tem uma mensagem marcada por invenções de homens. E não tem o seu poder, a sua capacitação oriunda de homens, de artifícios humanos, de mecanismos artificiais, mas tem a sua capacitação vinda do Senhor que chama, que instrui, que transforma e que dá força e poder. Ó Deus, ajuda-nos a entender isso, livra-nos dos homens maus, livra-nos daqueles que colocam gesso no leite de Deus, livra-nos daqueles que inventam coisas, livra-nos daqueles cujo poder é ilusório, é falso, não passa de gritos vazios. Livra-nos disso. Dá-nos a bênção, ó Deus, de sermos, de recebermos a ministração de verdadeiros homens de Deus, que anunciam a sua palavra, o evangelho puro de Jesus Cristo que salva, que transforma e que santifica. Dá-nos discernimento para ouvirmos esses homens, para respeitarmos esses homens, para crescermos. Por meio do ministério desses homens, nós pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.